Uma pergunta que todo mundo faz, a primeira pergunta é: quem é o Eterno? Quem é o Eterno? Primeiro, para saber quem é o Eterno, é necessário compreender que o Eterno é a própria vida. O Eterno é a vida que nos dá a vida. Ele é, então, a vida que nos dá a vida. Esse é o primeiro ponto. Quando vem o pensamento, e nesse pensamento há uma pergunta, e a pergunta é: quem é o Eterno? O Eterno é a vida que nos dá a vida. Então esse fator que gera a vida é o próprio Eterno. Essa é a realidade. Agora, além dessa explicação, nós temos que compreender que o Eterno, ele é infinito. O Eterno é infinito. Ora, se o Eterno é infinito, precisamos compreender o sentido da palavra infinito. Ora, infinito é algo que não se encontra. O infinito não se encontra. Para o infinito se encontrar, ele se encontra em cada filho que foi criado por ele. Então, se o Eterno é infinito, o Eterno é tudo. E nós estamos no Eterno. E o Eterno encontra-se em cada filho, em cada um de nós. Por quê? Porque ele é infinito e ele é onipresente. Olha, veja bem, se o Eterno estivesse realmente, se nós estivéssemos afastados do Eterno, então o Eterno estaria sendo atingido pelo nosso pecado. O Eterno, então, o nosso pecado, teria o poder de afastar o Eterno. E nós não temos esse poder. Veja bem, o Eterno não é fraco, ele não tem essa fraqueza. Muita gente pode dizer: o homem tem a capacidade de irar o Eterno, de provocar o Eterno, de fazer com que o Eterno fique nervoso, irado e venha se vingar? Não. O homem não tem esse poder, porque nós não podemos atingir o Eterno. Nada que venhamos a fazer ou realizar pode atingir o Eterno. Então, o Eterno está acima de qualquer condição nossa. Isso significa que a onipresença do Eterno é absoluta. O Eterno, ele está em cada filho. Basta o filho querer, cada filho desejar se realizar no Eterno. A palavra, quando você abre a palavra e você pega o livro de Salmos, e aí você pega no Salmo 145, e você, no Salmo 145, no versículo 17, diz assim: justos são todos os caminhos do Eterno, e repletos de magnitude todos os seus atos. Está sempre próximo dos que o invocam. O Eterno está sempre próximo dos que o invocam, dos que por ele chamam com sinceridade.
Essa é a palavra, tá? Aqui, ó, é Salmo 145, agora é o versículo 18. O Eterno está próximo dos que o invocam, dos que por ele chamam com sinceridade. Atende o desejo dos que o temem. O seu clamor há de escutar e lhes trará a salvação. Essa é a palavra do Eterno. Então isso significa que o homem não tem poder nem de se afastar, nem de afastar o Eterno, porque o homem não é poderoso. O homem, ele não tem poder. Quem tem poder é o Eterno. O homem, no máximo, ele tem força, mas não tem poder. Então, nenhum pecado, ou nenhuma maledicência, ou nenhum insulto, ou nenhuma arrogância humana pode destruir a onipresença do Eterno, porque o Eterno é infinito. Agora, se o Eterno foi impedido por algum motivo de estar em cada filho, então significa que há uma fraqueza no Eterno. Porém, essa fraqueza é uma ilusão. Essa fraqueza, ela é inexistente, porque o Eterno é absoluto. O Eterno não tem fraqueza. Nada pode frear o Eterno. Nada pode bloquear o Eterno. Nada pode parar o Eterno. Nada pode afastar o Eterno. E nós não temos poder de sair do Eterno. Porque se nós sairmos do Eterno, então não há vida fora do Eterno. Então morreremos. Nosso coração bate. Nós cometemos os atos. Nós conversamos, nós dizemos algo. Não porque somos poderosos, porque o Eterno encontra-se em cada um de nós. E é isso que faz o nosso coração bater, porque o Eterno é a vida que nos dá a vida. E muita gente acha que para encontrar o Eterno, a pessoa precisa morrer, de morte física. Então você só vai encontrar o Eterno se você morrer de morte física. Os profetas vieram e cada profeta que veio à existência explicou de forma correta. Todos eles vieram para nos unir ao Eterno, para nos unir em fé. Fé não é se arriscar. Fé é convicção, é andar no caminho que o Eterno escolheu para nós. E esse caminho é o caminho de santidade. Então, esse é o primeiro ponto. O Eterno, ele é onipresente. Não temos como sair do Eterno e não temos como nos afastar do Eterno, ou mesmo não temos poder para nos afastar do Eterno ou afastar o Eterno de nós. Porque a onipresença dele é absoluta. A onipresença dele é infinita, é absoluta. Então o Eterno encontra-se em cada filho, em cada um de nós, e nós nos realizamos no Eterno. E aqui diz, no Salmo 145, no versículo 17, diz assim: justos são todos os caminhos do Eterno,
e repleto de amor todos os seus atos. Está sempre próximo. Por que ele está sempre próximo? Porque ele é onipresente. Está sempre próximo dos que o invocam, daqueles que querem se realizar nele, dos que por ele chamam com sinceridade. Atenderá ao desejo dos que o temem. Seu clamor há de escutar e lhes trará a salvação. A salvação. Então, aí está a onipresença do Eterno. Não temos como sair do Eterno, ou afastar o Eterno, ou nos afastarmos do Eterno. Porque estamos dentro da própria vida. Porque Ele é a vida que nos dá a vida. Então, se deixamos de existir e começamos a viver, então estamos nos realizando no Eterno, e o Eterno, que é infinito, encontra-se em nós, em cada um de nós. Essa é a grande realidade. Agora, por que o Shabat? Por que o Shabat? O Shabat, o sábado, ele é guardado para manifestar esta presença do Eterno. Esta é a função do sábado. O sábado não é um dia que as pessoas vão dormir, ou vão ficar sem fazer nada, ou vão ficar só cantando, ou só orando. Não é só isso. O sábado é a manifestação da onipresença do Eterno. É a manifestação do infinito encontrando-se em cada um de nós. Isso é o sábado, que começa na sexta-feira à tarde, por volta das 5:30, conforme a primeira estrela sai. Então, a partir daí, o Shabat, ou seja, o sábado, a tendência do sábado é se tornar eterno. É um sábado se ligar a outro sábado de tal forma que não exista intervalos. E aí sim, porque nós fomos criados para estar na presença do Eterno. A onipresença do Eterno tem que ser absoluta, porque ela é absoluta na sua realidade. Então, vejamos, o sábado manifesta de maneira plena essa onipresença, o gozo que nós temos no Eterno, e isso é para ser eterno, isso é para ser permanente, eternamente, sem intervalos de dias de semana, mas sim um sábado eterno, um Shabat eterno. Agora, vejamos, as pessoas pensam que existem dois caminhos. É pregado por aí afora que existe dois caminhos. É mentira, não existe dois caminhos. Eu vou explicar por quê. Para existir dois caminhos, é necessário que haja alternativa. É necessário que haja alternativa de seguir um ou outro. E a pessoa, quando vai ensinar, diz, olha, existe um caminho positivo e um caminho negativo. Em outras palavras, diz, existe o céu e existe o inferno. Então, o que acontece? O caminho do céu e o caminho do inferno. Como se fosse alternativa, e não é alternativa. Porque para ser alternativa, era necessário que aquele que segue um caminho oposto ao outro tenha os mesmos benefícios. Veja bem, se a pessoa trilha o caminho errado, o caminho do mal,
a pessoa não recebe amor, recebe o que? As consequências do pecado. Então isso não é alternativa. Então não existe livre-arbítrio. Nós só temos um caminho. Não existe dois reinos. Porque, veja bem, o eterno é absoluto. O eterno, ele não reparte a sua glória com outro rei. Não existe dois reinos, só existe um reino. O eterno. A vida que nos dá a vida. Então não existe dois caminhos. Para existir dois caminhos, tem que existir a alternativa, o livre-arbítrio. Se você segue um ou outro, os dois deveria então trazer a pessoa que está a seguir certo caminho, benefício tanto quanto o outro caminho. E isso não é verdade, porque se você segue o caminho errado, as consequências são totalmente destrutivas. Então só existe um caminho, não existe alternativa. Não há nada, não há essa dualidade. O eterno é absoluto. Não existe dois reinos. Só existe um reino, o reino do eterno, porque ele é absoluto. Porque se existe dois reinos e o eterno é onipresente e nada pode bloquear a presença do eterno, agora veja a contradição. O eterno estaria então, a sua onipresença iria também tomar toda aquela situação do outro reino. Isso não é verdade. Só existe um reino. O que nos joga para trás, o que danifica o homem, os filhos do eterno, o homem e a mulher, é a mente. A mente é a capacidade que foi adquirida, que foi formada pelo homem lá no Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando você abre, então você vai ver então essa sendo formada essa capacidade através da inteligência, através da cultura, da inteligência. Porque já o homem então larga o seu instinto, larga a vivência no espírito e começa a existir através da inteligência, da cultura, dos cálculos, através de premeditar, através de planejar e forma grandes metrópoles. Então veja bem, o que eu quero que você compreenda é que não existem dois caminhos, não existe duas alternativas, porque para existir duas alternativas, os valores de benefício de uma e de outra teria que ser igual, e não é igual. Se você segue o caminho errado, então você se autodestrói. Agora, o eterno não destrói ninguém e o eterno não se vinga de ninguém. Quando você desequilibra do caminho que o eterno planejou e criou para os seus filhos, então você, ao desequilibrar, você sofre consequências. E essas consequências que você sofre, muitas vezes, essas consequências são chamadas de vingança, e não é vingança. O eterno não se vinga, o eterno é vida. Então, quando você desequilibra, você sofre a consequência. Não porque o eterno está se vingando, mas você está se autodestruindo. Então não existe dois caminhos. Agora, vejamos. A consciência, ela clama pela verdade, porém a mente começa a colocar um monte de coisas pecaminosas, uma bandeja de pecado. A mente humana oferece várias alternativas para o pecado, mas a consciência não. A consciência, ela vem e ela nos dá a palavra correta. Quando alguém agride um irmão e cheio de ira está agredindo o irmão e de repente escuta aquela voz que diz: ele é teu irmão. Aí está a consciência, aí está
a voz do próprio Eterno te dizendo a verdade. É o Espírito. Se você age pelo Espírito, você faz o bem. Se você age pela mente, você adquire cultura, você adquire status, adquire na sociedade poder, adquire então diplomas e tudo mais e começa a pisar no teu irmão. Não é pecado estudar, não é pecado chegar e conseguir um status bom, uma boa colocação na vida, mas vivendo e não existindo. Se você vive, mesmo que você seja o presidente, você não vai pisar no teu próximo. Agora, se você só existe, você pode ser o menor dos menores que você não vai querer pisar em alguém. Essa é a verdade. Então a consciência e a mente, elas lutam, são opostas. Elas lutam, a consciência para o bem. A consciência é a voz do próprio Espírito e a mente é a voz que traz tudo quanto é oferta de pecado. A mensagem dos profetas, cada mensagem foi muito clara. Todos nós temos que reconhecer a onipresença do Eterno, porque não temos poder nem de sair do Eterno, nem de virar as costas para o Eterno. O que acontece é que a mente, ela envolve a pessoa de tal maneira que a pessoa não enxerga a presença do Eterno. A mente envolve a pessoa com os afazeres, com o dia a dia, porque isso tudo foi planejado, o capitalismo, a sociedade com sua forma tão sensual, a sua forma tão de consumo, a sua forma de compra e venda, o seu comércio, de tal forma que cega a pessoa para a realidade. O que acontece não é que o homem consegue se afastar do Eterno porque ele não tem poder para isso. O que acontece é que o homem está tão envolvido com a mente que a mente, ela fica como que um tipo de escudo, como se fosse uma crosta, como se fosse uma sujeira, uma nuvem em volta da pessoa ali e consumindo a pessoa, trazendo doença, trazendo um monte de coisa ruim, trazendo desejos ilimitados, porque a pessoa começa a consumir, a beber, a fumar, a cheirar, a se prostituir, e aí outros partem para tentar dominar o irmão ou a irmã, outros constroem impérios dominando outras mentes e fica uma guerra. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão na verdade ali, olha, com aquilo em volta, a mente está cegando para a realidade. Esta é a verdade. Agora, a onipresença do Eterno é absoluta, a sintonia com o Eterno, basta o Filho calar a mente e viver o Espírito. E aí você tem uma sintonia com o Eterno. Esta é a realidade. E é a realidade de todos nós. Essa é a grande realidade e precisamos limpar o espírito de tal maneira que o espírito fique limpo e
possa presenciar e possa ver e possa sentir. Sentir não, porque o espírito não sente. Ele possa ter a convicção da realidade. Ele possa estar ali contemplando a onipresença do Eterno. O Eterno é onipresente, onipresente. O Eterno, ele é onisciente. O Eterno é onipotente. Quebrar, se você quebra a onipresença do Eterno, a onipresença, se você diz que você consegue se afastar, se você diz que você consegue atingir o Eterno, se você diz que você consegue deixar o Eterno irado, se você diz que você é pecador, que o Eterno te criou como pecador, você está cheio de arrogância, porque você não tem esse poder. Porque a onipresença do Eterno é absoluta. Ele está em cada um, em cada filho, e nós estamos no Eterno. Porque se alguém sai do Eterno, morre. Não existe vida fora do Eterno. Agora, existe explicações da mente. A mente começa a bolar um monte de saída. Você está no Eterno, mas não está. Você não pode fugir do Eterno, mas você foge. Isso é ilusão. Ninguém pode fugir do Eterno. Ninguém pode se afastar do Eterno. Ninguém tem esse poder. Porque ao se afastar do Eterno, então você vai olhar e ver o Eterno, porque você se tornou Deus. Agora veja, ninguém tem esse poder. Porque ao sair do Eterno, então você se desligou. Se você se desligou, então não há vida, porque você não é poderoso. Só o Eterno tem o poder. Então, todos nós estamos no Eterno. O resto é conversa, é interpretação para escravizar. Essa escravidão, ela começou lá no quarto século. Ou, ainda mais, começou bem antes. Desde que o homem conseguiu observar que existia o medo. Aí, o homem começa, em uma tribo, ele começa a ter um pajé e um cacique. E o pajé, ele aterroriza toda a tribo. E aí já começa o domínio. E isso começou lá na pré-história. O homem, quando viu que o outro tinha medo de algo, então começou a escravizar. E aí o que acontece? As pessoas vêm e fazem uma interpretação, cada líder faz uma interpretação. Nessa interpretação passa por cima da onipresença do Eterno, passa por cima do poder do Eterno e diz que o homem tem a capacidade de se afastar do Eterno. O homem não tem poder para isso, porque se o homem sair do Eterno, o homem morre, porque ele não tem vida fora do Eterno. Porque o Eterno é a própria vida. Então é o conceito como você observa o Eterno. O Eterno é a própria vida. É a vida que nos dá a vida. Na verdade, é esse processo todo, é a vida. É tudo isso, veja bem. Este fator que gera a vida é o próprio Eterno. Essa é a realidade. Então, quando deixamos de existir e começamos a viver, nos realizamos no Eterno, o Eterno encontra-se em cada um de nós. Então, quando o Eterno encontra-se em cada um de nós, nós nos realizamos nele. Então, o que acontece? Todos os profetas vieram, todos que disseram, todos sem exceção, que vieram à Terra, trazendo alguma mensagem do Eterno. A mensagem foi única. O homem tem que calar a mente e
viver o Espírito. Vivendo o Espírito, o homem contempla a onipresença do Eterno. E isso faz com que cada filho se realize no Eterno. Esta é a verdade. Então, está na hora de cada um de nós fazer a vontade do Eterno. Esta é a mensagem que eu deixo para cada um. Viva, deixa de existir e começa a viver. E aí, esta é a verdadeira salvação. Amém.